Uma experiência, vamos dizer, duradoura, assim, longa que eu tive de trabalho com redes foi no campo da educação ambiental, que nós começamos aí em 92, foi iniciada a Rede Brasileira de Educação Ambiental, e a partir disso ela foram criadas várias redes de educadores ambientais no Brasil inteiro. E a ideia seria que a REBEA seria a rede que articularia todas as redes. E isso levou a um processo de verticalização muito grande, e um dos componentes dessa verticalização foi a ideia que as redes têm que ser duradouras, que elas têm que durar para sempre, como se fosse uma instituição. Então, a partir do momento que você tem essa ideia, você começa a criar uma estrutura de gestão da rede. E essa estrutura de gestão, como nós temos nossos modelos mentais de gestão, são todos verticalizados, então a gente começa a criar, seja cartas de princípios, secretaria executiva, conselhos diretivos, e caímos nos processos verticalizados. E as redes deixam de ser redes de interação, que muitas vezes são redes de interação quando nascem, e se tornam redes de distribuição de conteúdo e articulação de reuniões, produção de eventos, etc. Então, isso é uma distorção que acontece muito grande, né, nesse campo. Outra questão que eu percebi nesse trabalho com redes de educação ambiental é a dificuldade de se abandonar a ideia de que se você consegue reunir um grupo de pessoas, e isso vira uma entidade representativa, essas pessoas falam por outras. E hoje, as redes de educação ambiental, por exemplo, são mecanismos de participação em conselhos estaduais de educadores ambientais. E isso distorce também toda a possibilidade que ela tem de criar um outro espaço de liberdade, de convivência, de criação dentro da sociedade. É porque você tem um discurso, vamos dizer, de mudança, mas o comportamento e a forma como você organiza as relações, ela continua sendo conservadora. Mas principalmente porque o foco é no conteúdo e não na forma como você organiza. As pessoas não conseguem enxergar padrões de organização e como isso gera relações e oportunidades ou falta de oportunidades, etc. Eu trabalhei muito com redes no terceiro setor e também trabalhei em processos de consultoria em governo, no Estado, em programas que pretendiam criar redes, né? E é muito frustrante para as pessoas, porque você passa 2, 3 dias falando de possibilidades, de alternativas, de outras formas de conviver, de fazer as coisas, mas as pessoas saem daquela sala e caem na estrutura verticalizada. E que não há nenhuma chance de você ter outro tipo de interação. Acho que uma coisa comum é a visão de representação sempre, a dificuldade de entender a questão da interdependência, como você pode conciliar, você fazer coisas juntos sem estar subordinado. Isso para a maior parte das pessoas e das organizações é uma coisa que elas não conseguem imaginar, né? A coordenação é uma coordenação subordinante, porque existe uma preocupação muito grande com o resultado e o resultado está pré-definido. Então você tem que seguir certos passos e todos têm que estar alinhados, né? Essa palavra, alinhamento, que é uma expressão comum no discurso das organizações, das pessoas que trabalham nos movimentos sociais, organizações, eu acho que ela revela bem a trava do processo, né? Você encontra as pessoas e você tem que alinhá-las. Então, o tempo inteiro você está fazendo reunião de alinhamento. Você está trazendo as pessoas para dentro de uma perspectiva única, e isso impede a criatividade, a liberdade, impede novas oportunidades, impede que as coisas aconteçam de uma forma diferente. As saídas, né? As saídas são complicadas. Eu fui até estudar psicologia social um período, que eu achava que tinha um negócio que travava ali, que não permitia que as coisas rodassem, né, para abertura. E eu acho que existem componentes muito pessoais, assim, aparentemente, mas que estão relacionados a um padrão social de mentalidade, né? Mas a gente vê isso individualmente, como se fosse um problema individual. As possibilidades de mudança seria tentar sair desse processo organizacional verticalizado, né? Mas isso, por exemplo, para quem trabalha no Estado, é impossível. Você não vai criar redes distribuídas a partir da estrutura do Estado. Não tem como.
Tem uma experiência que eu acho muito interessante, que é em 2001, 2002, nós conseguimos que o Fundo Nacional de Meio Ambiente fizesse edital para financiar redes. Eles fizeram editais para financiar redes de educação ambiental, mas também fizeram editais para financiar redes de semente. E Cássio Martins esteve envolvido nesse processo, ele assessorava o fundo, e foram criadas aprovados 5 projetos de redes, né, na área de educação ambiental. E então, 3 dessas redes não existiam. Elas foram criadas a partir do projeto. Uma delas, foi a única experiência que conseguiu, assim, eu acho que descolar um pouco da verticalização, foi a Rede da Juventude pelo Meio Ambiente, né? Que é talvez a rede menos centralizada de todas essas redes de educação ambiental. Mas foram redes financiadas, pré-definido, né, um processo, era um projeto, então tinha começo, meio e fim, e criou uma distorção muito grande, porque foram redes que tiveram dinheiro para trabalhar e 1 ano depois ficaram sem dinheiro. Então foi montada toda uma estrutura financiada que depois não podia dar suporte à comunicação. Outra questão que eu percebi e que eu acho que é um entrave nos processos de distribuição, a não ser que você seja muito local e que você possa se reunir presencialmente, é a falta de habilidade das pessoas para usar o app. E a habilidade que eu estou falando não é você fazer coisas complexas, é você fazer coisas muito simples, como fazer logins, entrar numa plataforma como o Ning, criar um grupo. A questão das interfaces e o domínio de ferramentas, eu acho que é um entrave muito grande. E a questão das interfaces, eu acho que é uma coisa que a gente tem que ter uma visão realmente muito crítica e, vamos dizer, e acolhedora, para que as pessoas consigam, de fato, usar aquilo com facilidade. Muitas coisas que são preocupações de desenvolvedores não têm interesse nenhum para o usuário comum. E não há comunicação entre, apesar dos critérios de usabilidade, de todos falarem que é a web intuitiva, a plataforma, o design intuitivo, a gente vê na dificuldade que as pessoas têm de usar os recursos que ainda nós não conseguimos entender os usuários para permitir o fluxo. É que não há uma linha de desenvolvimento que tenha conhecimento da fenomenologia de interação. Então, isso é gravíssimo, porque quando você cria os grupos, os recursos, as caixas de comentários, etc., você não pensa, você não tem esse domínio de oferecer uma ferramenta que facilite o fluxo, que não atrapalhe o processo de interação. Apesar do conceito de interatividade, ainda predomina o preconceito em relação ao receptor, pensando que algum tipo de recepção é passiva. E a recepção não é passiva. O que o usuário faz? Por exemplo, veja no Facebook. No Facebook nós temos lá a questão do eventos. A grande parte de pessoas que dizem vou participar, elas não vão participar. Muitas vezes elas moram em lugares distantes. Mas como a interface não oferece o recurso de você compartilhar ou recomendar o evento, a melhor forma de você compartilhar ele com visibilidade no seu perfil é dizer que você vai participar. Então as pessoas querem disseminar, vão lá e põem que vão participar. Então, o que acontece? O usuário, muitas vezes, ele não deixa de fazer o negócio, ele procura uma saída e dá um uso distorcido para as ferramentas, e isso gera uma confusão na comunicação, causa esforço cognitivo, cansaço, e pessoas que têm menos habilidade de internauta desistem. Há muita desistência na interação por causa da interface. Então, acho que isso é uma coisa que a gente tem que olhar com atenção, né, e começar a pensar um design que seja conectado com a fenomenologia da interação, que consiga, vamos dizer, que não atrapalhe ela. Não é que crie, mas que não atrapalhe. Eu acho que esse negócio é bem complexo, né? Porque ele é personalista, egocêntrico, né? O Facebook, ele leva um culto um narcisístico seu, né? Por exemplo, a página pessoal, a linha do tempo ali, você pode criar realmente uma imagem sua que não corresponda, porque é tudo você controla e tal.
Eu acho que é bastante complexo, porque uma pessoa que passa o tempo inteiro, cria uma persona virtual dentro dessas formas, de alguma forma ela agrega aos muitos eus dela esse. E na virtualidade, isso tem uma realidade. E ela passa a se relacionar com as pessoas a partir daquela coisa criada, daquela persona criada, né? Como o virtual é real, né? Eu acho que ela acaba dando uma dimensão, criando uma dimensão para ela que vai criar um problema quando ela for, se for muito distante do que ela consegue ser, da potência dela, quando ela for se encontrar presencialmente. Mas se ela nunca se encontrar presencialmente com aquelas pessoas, ela pode sustentar isso por muito tempo. E isso pode ser vamos dizer, um desdobramento dela, entende? Não sei como que, se isso seria considerado patológico, né? Mas eu acho que isso é muito comum hoje em dia. A gente desdobra em vários perfis e fica manejando eles e tem relações com pessoas a partir deles, né? Eu acho que o problema não é a virtualização, porque o ser humano é um ser de virtualidade. A cultura é uma virtualidade. A dimensão cultural humana é uma virtualidade. Mas eu acho que o grande desafio, a grande novidade é a imaterialidade das coisas. Essa imaterialidade é um negócio que nós não sabemos lidar direito ainda, né? E a gente tem muita dificuldade de conciliar o que isso que a gente chama vida concreta com essas dimensões imateriais da vida social hoje, né? A gente não está, a gente está aprendendo como que pode fazer isso.